Então, a gente leu a semana passada, a gente leu a nota preliminar, né? A arte da educação, a gente só leu a nota preliminar porque a gente só fez a segunda parte da aula. No início, a gente tinha feito outra coisa. E agora vamos ler essa fala da Marie Steiner. Estudo Geral do Homem. Foi este o título escolhido por Rudolf Steiner para o primeiro ciclo de conferências pedagógicas que proferiu aos professores da nova escola Waldorf livre a ser fundada. Pois sua arte educacional é construída sobre o conhecimento plurilateral do ser humano, não apenas do homem terreno, mas também do recôndito homem anímico e espiritual. E para o mundo das manifestações físicas, moldadas segundo arquétipos, ele quer obter uma atenta formação da consciência mediante esse método educacional que conta com um eterno cerne essencial vivente no homem e com a transformação dos fenômenos no devir natural e histórico. Esta nova escola, diz ele em seu pronunciamento na festa da inauguração, deve realmente ser inserida naquilo que é exigido pela evolução da humanidade, justamente em nossos dias e para o futuro próximo. E, em verdade, tudo aquilo que afinal flui para a educação e o ensino, a partir de tais premissas, revela-se como um tríplice dever sagrado. E prossegue. Que seria, enfim, de todo ato de sentir a si próprio, conhecer e atuar na comunidade humana, caso não pudesse confluir no sagrado compromisso que justamente o professor, o educador se impõe ao levar a efeito em sua específica comunidade social, para com o ser humano em formação e crescimento, um serviço que pode chamar de comunitário no mais sublime sentido. Algum comentário até aqui? Alguma dúvida? Então, vou prosseguir. É um pouco difícil o texto, né, Valquíria? Sim, e na verdade, assim, esse daqui ainda não é o Steiner. Ela cita um pouco, né, a Marie Steiner que está falando, como uma introdução, e, e ainda não é o Steiner, mas ela cita essa parte que talvez a mais difícil tenha sido justamente essa que o Steiner fala. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele entende, né, o homem como além do homem terreno, né? Que ele também tem o anímico e o espiritual. E, e, e é no que se baseia essa educação, né? Querendo dizer que essa educação vai além. Sim, na trimembração. Isso, exatamente. E aí ele fala aqui de um tríplice dever sagrado, que ela vai entrar aqui agora, né? Que aí o dever do professor, né? E prossegue, que seria, enfim, de todo ato de sentir a si próprio, conhecer e atuar na comunidade humana, caso não pudesse confluir no sagrado compromisso que justamente o professor, o educador se impõe ao levar a efeito em sua específica comunidade social para com o ser humano em formação e crescimento, um serviço que se pode chamar de comunitário no mais sublime sentido. Então, dizendo isso do professor, que é um sagrado compromisso, que ele entende que esse trabalho é um sagrado compromisso que o professor tem com a sua comunidade social, né? Então, tudo aquilo que finalmente podemos saber do homem e do mundo só será devidamente frutífero quando pudermos transmiti-lo vivamente àqueles que formarão o mundo social, quando não mais pudermos estar presentes com o nosso trabalho físico. Então, é isso, a gente está, né, enquanto professor, educador, você está formando, né, pessoas que vão formar o mundo social depois de você, né, essa continuidade. Então, você tá fazendo um trabalho para o futuro, né, enquanto professor. Tudo o que somos capazes de realizar artisticamente só se tornará algo sublime
quando pudermos fazê-lo afluir para a arte maior, na qual não nos é entregue um material artístico morto, como argila e cor. Nela nos é entregue, sob forma inacabada, o ser humano vivente, que devemos transformar até certo grau, de maneira artística e educativa, num ser humano completo. Então, o que ele está dizendo aí, né? Que a arte você, né, você pega uma argila e vai e transforma em alguma coisa, essa é a sua matéria-prima, ou então uma cor que você vai pintar um quadro, né? Só que essa arte, a arte da educação, por isso que chama arte da educação, né? Essa arte do professor que ele faz, a matéria-prima dele é o ser humano, né? Vivente. E que você vai transformar também, da mesma forma que você transforma uma argila em alguma coisa, uma tinta vira um quadro, você vai transformar também essa matéria-prima que você tem de maneira artística e educativa num ser humano completo, né? Porque aí já se subentende, né, que o ser humano ele não chega completo, né? Ele chega incompleto e o professor é aquele que vai ajudar ele a se completar, né? E aí continua. E acaso não será, afinal, um compromisso sublime, sagrado, religioso, cultivar na educação o aspecto divino e espiritual que se manifesta e revela de forma renovada em cada ser humano que nasce? Então, está aí o que ele está dizendo do compromisso sagrado, sublime, né, do professor, né? Cultivar na educação o aspecto divino e espiritual, e não só a mente, né? O físico, o mental, né? Não será esse serviço educativo um culto religioso no mais elevado sentido da palavra? Então, assim, não é que a pedagogia Waldorf é uma religião ou segue alguma religião, mas em si ele chama esse ato, né, de educar como um culto religioso, que é no sentido do sagrado, né, que é um trabalho sagrado. Ele fala que é um sacerdócio o trabalho do professor, né? Então, não será esse serviço educativo um culto religioso no mais elevado sentido da palavra? Não devemos todos nós fazer confluir nossas emoções humanas, devotadas justamente ao sentimento religioso, para o ofício cultual que realizamos ao procurar desenvolver na criança em formação o elemento divino e espiritual do homem que se manifesta como algo predisposto nele? Eu vou ler de novo, que é uma frase comprida, tem vários, né, várias partes aí. Vou ler com mais devagar e vamos prestar bem atenção, né, o que ele fala, que vem depois da anterior que ele fala. Não será esse serviço educativo um culto religioso no mais elevado sentido da palavra? Não devemos todos nós fazer confluir nossas emoções humanas, devotadas justamente ao sentimento religioso, para o ofício cultual que realizamos, ao procurar desenvolver na criança em formação o elemento divino e espiritual do homem que se manifesta como algo predisposto nele? Então, aí o que ele está dizendo, não devemos nós, né, confluir nossas emoções humanas, que a gente, né, tem um sentimento religioso, numa religiosidade a gente tem uma emoção humana ali, né? Então, confluir, levar essas emoções humanas para o ofício cultual, um culto, né? Como se fosse um culto mesmo. A aula é um culto, né? Que realizamos ao procurar desenvolver na criança a forma, informação, o elemento divino espiritual. Então, é isso. A gente vai desenvolver na criança o elemento divino espiritual. Então nessa ação, nessa atitude, né, você vai atuar como um culto religioso mesmo, né? E aí tem aqui uma citação: ciência permeada de vida, arte permeada de vida, religião permeada de vida. Eis, enfim, a educação. Eis, enfim, o ensino. Então, quer dizer, ele resume nessas três frases aqui, como sendo a educação, o ensino, né? Então, quando se compreende o ensinar e o educar neste sentido,
não se tem a inclinação de exercer levianamente críticas ao que, do outro lado, é estabelecido como princípios, intuitos e fundamentos para a arte da educação. Só que a mim não parece que alguém possa discernir de forma correta justamente aquilo que a cultura atual da educação e do ensino impõe, se não puder perceber o quanto é necessária, em nossa época, uma completa renovação espiritual, se não for capaz de reconhecer profundamente como ao futuro deve afluir no que fazemos como professores e educadores, algo totalmente diverso daquilo que pode prosperar na esfera hoje denominada educação científica. Vou reler e vamos destrinchando as frases aos poucos, né? Então, quando se compreende o ensinar e o educar nesse sentido, não se tem a inclinação de exercer levianamente críticas ao que, de outro lado, é estabelecido como princípios, intuitos e fundamentos para a arte da educação. Então, quer dizer, isso ele está chamando de princípios, né, para essa arte da educação, né? Só que a mim não parece que alguém possa discernir de forma correta justamente aquilo que a cultura atual da educação, e quando ele fala atual, ele está falando de 1919, mais de 100 anos atrás, né, que foi quando foi fundada a escola Waldorf, né, a primeira escola Waldorf. Então, peraí, cadê? Perdi. Só que a mim não parece que algo possa discernir de forma correta justamente aquilo que a cultura atual da educação e do ensino impõe, se não puder perceber o quanto é necessário, em nossa época, uma completa renovação espiritual. Imagina se há 100 anos atrás era preciso, imagina agora, né? Se não for capaz de reconhecer profundamente como, ao futuro, deve afluir no que fazemos como professores e educadores algo totalmente diverso daquilo que pode prosperar na esfera hoje denominada educação científica, que é aquela ideia, né, de que se não for provado pela ciência, né, com os órgãos dos sentidos, se você não puder ver, tocar e sentir palpavelmente, não existe, né? E essa ideia da ciência era muito, se desenvolveu bastante nesse século XIX, né, e no século XX, e, e então ele está dizendo isso, né, de reconhecer que essa renovação espiritual deve afluir para a educação, né, como algo totalmente diverso daquilo, dessa questão científica que se coloca, então, essa educação científica, e não, ele não está negando a ciência, né? Porque ele coloca ali ciência permeada de vida, arte permeada de vida e religião permeada de vida. Ele não está negando a ciência, mas ele está ampliando, né? Colocando arte e religião nessa forma de educação, que não é uma aula de arte nem uma aula de religião, entende? A educação em si é ciência, é arte e é religião. Contudo, hoje o professor, que deve formar o homem do futuro, é introduzido na opinião, na mentalidade da ciência atual. Jamais me ocorreu censurar depreciativamente essa ciência atual. Estou inteiramente compenetrado do apreço por tudo que essa ciência do presente alcançou de triunfos para a evolução da humanidade, com sua opinião e seu método científico baseados justamente no conhecimento da natureza e pelo que ainda alcançará no futuro. Mas justamente por isso, assim me parece, o que emana da opinião científica e cultural atual não pode ser frutiferamente transmitido à arte da educação e do ensino, porque a grandeza dessa opinião reside em algo diferente do lidar com o ser humano e do insight do coração na índole do homem.
Gente, só um minuto, apareceu uma aranha enorme aqui, eu estou chamando meu marido para catar, peraí. Ai, Continuando aqui, gente, então, eu vou voltar para ler, porque os parágrafos deles são enormes, né? Então, a gente precisa ler, reler com atenção. Estou inteiramente compenetrado do apreço por tudo que essa ciência do presente alcançou de triunfos para a evolução da humanidade, com sua opinião e seu método científico baseados justamente no conhecimento da natureza, pelo que ainda alcançará no futuro. Então, ele está, né, tá dizendo que não tem nada contra a ciência. Mas, justamente por isso, assim me parece, o que emana da opinião científica e cultural atual não pode ser frutiferamente transmitido à arte da educação e do ensino, porque a grandeza dessa opinião reside em algo diferente de lidar com o ser humano e do insight no coração, na índole do homem. Porque a grandeza dessa opinião reside em algo diferente de lidar com o ser humano e com o insight do coração na índole do homem. Então, o que ele está dizendo é isso, que essa ciência, ela não se liga com o ser humano, né? Ela isola, né? Podem-se fazer enormes progressos técnicos com o que jorra da atual mentalidade. Então, ele não nega que pode-se fazer progressos técnicos, e isso porque, assim, na época não existia tudo isso que a gente está aqui na frente agora, né, com computador, celular, né? Então, esses são os progressos técnicos que pode acontecer. Com ela, pode-se também desenvolver uma livre opinião da humanidade no aspecto social, mas não se pode, por mais grotesco que isso possa soar ainda hoje à maioria das pessoas, com uma opinião científica que, por um lado, chegou paulatinamente à convicção de que o coração humano é uma bomba e de que o corpo físico humano é uma engrenagem mecânica, com os sentimentos e sensações que emanam dessa ciência, vivificar a si próprio a fim de poder ser um artístico educador da pessoa em desenvolvimento. Vou ler novamente, gente, porque é tudo muito longo, né? Então, pode-se fazer enormes progressos técnicos com o que jorra da atual mentalidade. Com ela, pode-se também desenvolver uma livre opinião da humanidade no aspecto social, mas não se pode, por mais grotesco que isso possa soar ainda hoje à maioria das pessoas, não se pode, com uma opinião científica que, por um lado, chegou à convicção de que o coração humano é uma bomba e que o corpo humano é uma engrenagem mecânica, com os sentimentos e sensações que emanam dessa ciência, vivificar a si próprio, a fim de poder ser um artístico educador da pessoa em desenvolvimento. O que ele quer dizer com isso? Que através dessa ciência, você não pode, você, professor, educador, né, vivificar a si próprio com sentimentos né, para você ser um artístico educador da pessoa em desenvolvimento. Então, quer dizer, você precisa além dessa ciência. Justamente pelo fato de nossa época engrandecer tanto o domínio da técnica morta, é que é impossível desenvolver a viva arte de educar. Então, ele considera como uma ciência morta, né? Então, é preciso que um novo espírito interfira na evolução da humanidade, justamente o espírito que procuramos por nossa ciência espiritual.
Então, o que ele chama de ciência espiritual, de acordo com essa ideia de ciência, que tudo tem que ser provado, ele, ele, ele diz que existe formas de se provar a ciência espiritual também, né? Não são com esses órgãos de sentidos, mas são sentidos outros que a gente pode desenvolver, e com isso, né, tudo é provável nessa ciência espiritual. O espírito que conduz a ver no homem vivente o portador de instrumentos de pulsão e sucção, o mecanismo, só pode ser compreendido segundo os métodos científico-naturais. O que ele está chamando de científico natural é essa ciência, né, que não é a ciência espiritual. Então, quando ele fala uma pulsão e sucção, quer dizer, isso de considerar o coração humano uma bomba, né, isso é uma visão da ciência natural. Cumpre introduzir na mentalidade espiritual da humanidade a convicção de que o espírito vive em toda existência natural e que se pode reconhecê-lo. E assim, procuramos no curso que precedeu nossa iniciativa escolar Waldorf e destinado aos professores, fundamentar uma antropologia, uma ciência educacional capaz de tornar-se uma arte na educação, uma arte da condição humana, que a partir do morto desperte novamente o vivo no homem. O morto, e esse é o mistério de nossa atual cultura moribunda, o morto torna o homem sapiente, o Homo sapiens, né, gente? Torna o homem compreensivo quando este o acolhe como lei natural, mas enfraquece sua índole, da qual deve emanar o entusiasmo justamente na educação. Enfraquece a vontade, não coloca o homem harmoniosamente dentro da existência total, abrangente. Procuramos por uma ciência que não seja simplesmente ciência. 10 minutos para acabar, viu, gente? Voltamos no mesmo link. Enfraquece a vontade, não coloca o homem harmoniosamente dentro da existência total, abrangente. Procuramos por uma ciência que não seja simplesmente ciência, que seja ela própria vida e sensibilidade, e que no momento em que afluir para a alma humana como saber, desenvolva ao mesmo tempo a força de viver nela como amor, a fim de jorrar como querer efetivo, como trabalho imerso no calor anímico, como trabalho que se transporta principalmente ao vivo, ao ser humano em formação. Precisamos de uma nova mentalidade científica. Precisamos de um novo espírito, em primeiro lugar, para todo e qualquer ensino, para toda e qualquer educação. Eu vou dar uma pausa aqui, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, se quer fazer algum comentário, se tem alguma coisa a colocar. Estou achando bem difícil o entendimento, Valquíria, mas vamos firme. Tá, na verdade, assim, o que ele está colocando em cima aqui é que a educação vai além da ciência, dessa ciência, que ele chama de ciência natural, essa ciência que comprova as coisas num sentido, com os órgãos dos sentidos, né? E que ele está querendo dizer que essa ciência ela é vazia de vida, de sensibilidade, que aí ela só vai educar uma parte do homem, e que o professor deve desenvolver em si esse outro lado, trazer vida, porque essa ciência ela é morta, né? No sentido de que vai estudar, você vê, vai estudar um ser humano, então disseca, né? Né? Estuda um cadáver. Então toda a ciência ela é morta, essa ciência natural, né? Que eles chamam de ciência natural. E, e que então o morto, e este é o mistério da nossa atual cultura moribunda, o morto torna o homem sapiente, quer dizer,
essa ciência, o homem sabe, ele sabe alguma coisa. Ele torna o homem compreensível quando este o acolhe como lei natural, quer dizer, ele compreende, mas enfraquece a sua índole, na qual deve emanar entusiasmo, justamente na educação, quer dizer, ele tira essa forma de educação, tira a vontade da criança, tira o entusiasmo. Então, é nesse sentido que ele está colocando. Ó, não coloca o homem harmoniosamente dentro da existência total, abrangente, né? Então é parcial. Ele aprende, essa ciência é parcial, não abrange o homem inteiro, né? Isso que a gente fala que nas escolas não se ensina o sentimento de amorosidade, de solidariedade, né? Aquela coisa daquela ciência seca e não ensina o ser a ser humano. Então, é nesse sentido que ele está colocando. Então, procuramos por uma ciência, procuramos, né, nessa escola, na escola Waldorf, que ele está iniciando, por uma ciência que não seja simplesmente ciência, que ela própria seja vida e sensibilidade, e que no momento em que afluir para a alma humana, como saber, desenvolva ao mesmo tempo a força de viver nela como amor, a fim de jorrar como querer efetivo, como trabalho imerso no calor anímico. Então, eu vou destrinchar essa parte aí. Então, procuramos por uma ciência que não seja simplesmente ciência, que traga vida e sensibilidade, porque esse ele está falando que é morto, então está procurando que traga vida, né? E que no momento em que afluir para a alma humana como saber, traga também a força do amor, né? Traga a força de viver nela como amor. Quer dizer, então vai além da mente do que a ciência pode trazer como, né, aprendizado do mental, mas trazer amor também, né? Como trabalho imerso no calor anímico, quer dizer, no calor da alma. Vou ler isso aqui de novo. Procuramos por uma ciência que não seja simplesmente ciência, que seja ela própria vida e sensibilidade, e que no momento em que afluir para a alma humana como saber, desenvolva ao mesmo tempo a força de viver nela como amor, a fim de jorrar como querer efetivo. Quando ele fala querer, ele está falando de vontade, de dar a vontade, né, nesse aprender, como trabalho imerso no calor anímico, quer dizer, na alma, no calor da alma. Dentro desse trabalho, né, imerso, né, tem esse calor anímico. Como trabalho que se transponha principalmente ao vivo, ao ser humano em formação. Então, ele está falando da formação do ser humano integral. Ele está falando. Precisamos de uma nova mentalidade científica, que vai além dessa que está estabelecida. Precisamos de um novo espírito, em primeiro lugar, para todo e qualquer ensino, para toda e qualquer educação. Você acha que ficou mais compreensível, Mirce? Sim, achei agora, tu explicando, achei, com as tuas palavras, achei. Ele está tendo um insight da escola que ele quer fazer, né? Dessa pedagogia, é isso, né? Sabe o que eu agora... Ele começa a comparar o que eles têm lá de ensino e ver que ele quer uma coisa diferente, é isso? Né? Isso, na verdade, é assim, eu vou até fazer o seguinte, eu vou descompartilhar agora, porque faltam 3 minutos, eu vou conversar com vocês. Porque na aula passada, a gente começou a ler o livro, e eu agora só peguei a continuidade, mas todas as pessoas que estão aqui hoje não estavam na aula passada, então não escutaram o que eu disse que como o início do livro. Esses 3 livros, A Arte da Educação 1, 2 e 3, eles foram feitos por palestras do Steiner para iniciar a escola Waldorf primeira, que a escola Waldorf começa assim. Na verdade, ele fala isso na leitura anterior que eu fiz da nota introdutória.
ele fala que no início, nessa nota introdutória, explica que essa escola foi começada depois da Primeira Guerra Mundial. Ele fazia umas palestras em vários lugares, entre outros lugares, ele fez para os funcionários de uma fábrica de cigarros, chamada Waldorf Astoria. E o dirigente dessa fábrica, chamado Emil Moltke, pediu para ele que fizesse uma escola dentro dos princípios básicos. Porque é isso, ele estava trazendo informações pós-guerra, justamente porque a Alemanha estava toda, né, após a guerra, a gente pode imaginar como é que fica, né, o ambiente, o país, como é que fica pós-guerra. E aí, até não é isso que diz no livro, mas eu até falei na aula passada, que, que eu soube depois que as mães das crianças, as mulheres que trabalhavam nessa fábrica, que pediram para o Steiner fazer uma escola para os filhos dela delas dentro desse princípio. Então, assim, acaba que é também um movimento aí iniciado por mulher, né? Mas, enfim. Então, ele resolveu criar essa escola, e aí, antes de criar essa escola, ele fez palestras para os professores dessa escola. Ele fez palestras, então, com isso, palestras de manhã, de tarde e de noite. Então, com isso, foi escrito depois esses livros, Arte da Educação 1, 2 e 3. Bom, gente, tá para cair, a gente volta no mesmo link, tá? Algum comentário nesses minutinhos que faltam? Minutinho não, segundos. Bom, então eu vou até derrubar esse.